Nós vivemos num país onde infelizmente tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não dá. Mais de metade da população portuguesa vive com o ordenado mínimo. Há uma gigante parte das pessoas que trabalham num trabalho onde não gostam, onde é infeliz. E mesmo que o teu caso não seja este, existe uma grande dificuldade das pessoas saberem como é que conseguem sair desta espiral negativa ou como é que conseguem pelo menos melhorar as suas finanças de forma significativa. Eu também cresci com muitas dificuldades financeiras, então eu senti na pele o que é não ter dinheiro e o que é que essas dificuldades fazem não só a nós próprios como a quem está à nossa volta. E foi também isso que me fez decidir que eu não queria isso para mim. Então há 8 anos eu comecei a estudar sobre finanças e como é que eu posso fazer mais com o que tenho, e há 4 anos tornei pública esta minha vontade de chegar do 0 ao 1 milhão enquanto ensinava as pessoas pelo caminho e enquanto mostrava tudo, e depois de o atingir eu percebi que é possível. Não estou a dizer que toda a gente vai fazer 1 milhão de euros, não é nada disso, mas é possível fazer-se mais, é possível atingir mais, é possível ir mais longe mesmo estando em Portugal. Agora, isso não é possível se tu não souberes como, e se não tiveres um passo a passo claro que te mostre como é que tu consegues chegar do ponto A até ao ponto B. Então mete confortável porque eu vou-te dar o vídeo que eu literalmente adorava ter recebido quando eu comecei a querer evoluir as minhas finanças. Já agora deixa-me apresentar, o meu nome é Gabriel Ferreira, quero também agradecer à Trading2 por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre eles depois. E já agora, se tu fores assim uma pessoa com alguma experiência financeira, isto poderá não ser o vídeo mais dedicado para ti, para todos os outros. Vamos a isto e vamos começar então com o sistema mental, que vai ser aqui o nosso primeiro grande passo. Ter este sistema mental vai ser muito importante para nós, porque repara, vê se alguma destas palavras faz sentido para ti quando pensas nas tuas finanças, ou se já pensaste em começar a melhorá-las. Preocupação, desmotivação, pressão, stress, culpa, incerteza, medo, dificuldade, insegurança. Portanto, isto são palavras super comuns em quem não tem esta prática financeira e quem tem realmente a casa, entre aspas, desarrumada. Pá, isto aqui muitas vezes podem ser bloqueadores porque a pessoa acha que é burra, acha que devia saber, ou acha que é impossível porque pá, ninguém também ensinou. E a verdade é que tu não és burro, pronto, vamos já pôr aqui, e tu não tens dificuldades em aprender, simplesmente tu nunca aprendeste o que é que devemos fazer. Eu cresci e ouvi que nós devemos poupar, investir é perigoso, que isso são as apostas e tudo mais, porque pronto, investir não é apostar, mas é uma coisa que eu também já ouvi, e que tu tens é que trabalhar muito e muitas horas, e na verdade a nossa vida também serve para ser vivida. É claro que nós muitas vezes temos de trabalhar muitas horas e vamos ter que passar por essas fases, mas há muita coisa que nós aprendemos porque nos foram dizendo e nós assumimos que são verdade, mas essas pessoas também à partida não estarão bem financeiramente, então é uma pessoa que não está bem financeiramente a ensinar outra que depois vai continuar mal financeiramente. Então no fundo vamos tentar tirar isto da nossa cabeça e começar aqui do zero. E começar do zero é termos então essa certeza que tu não és um fracasso, ponto número 1, e tu não és um caso perdido. É possível, ok? É possível. Não é preciso seres um gênio, não é preciso teres milhares de euros, não é preciso teres uma família rica. É possível fazermos mais e melhor que as nossas finanças. Ponto final. Agora, claro, para tu saíres daqui tens de ter um sistema, portanto, um passo a passo que faça sentido e que as coisas consigam trabalhar. Mais uma vez, este não é o único que existe, mas é um dos que existe. Então, no fundo, estás aqui, estás neste ponto inicial, nós vamos passar para estas coisinhas todas que é o que vamos aprender neste vídeo para tentar tornar-te uma pessoa com mais possibilidades, com uma mente mais aberta e com, pronto, um passo realmente prático para tu conseguires começar já a aplicar, ok? Com isto, nós passamos para o nosso segundo passo, a eliminar. Portanto, nós vamos ter coisas que vamos ter que alterar. Há umas que não temos que eliminar, há outras que vamos só fazer uma mudança, há outras que podemos querer acrescentar, mas há coisas que, se calhar num ponto inicial, nós vamos ter que eliminar. E uma coisa muito importante que é o início da tua jornada, às vezes vais ter que fazer uma ou outra seleção ligeiramente, pode ser mais desconfortável, podes não ter que fazer, já vamos ver isso, mas se tiveres que fazer alguma coisa mais desconfortável, sabe que é temporário e que o objetivo é que não tenhas que fazer para sempre. Então há certas coisas que nós vamos ter que eliminar, e uma coisa que é obrigatória é esta. Portanto, isto aqui qualquer pessoa vai ter que eliminar. Então, se facilmente és uma pessoa que tu pensas isto não é para mim, a culpa não é minha das coisas estarem assim, mas pronto, estás na mesma situação e é o que é, não tenho tempo, é demasiado difícil, falta ali um acento, não consigo, não é possível. Portanto, existe esta facilidade, ou muitas vezes, e não estou a dizer que és tu, obviamente, mas às vezes, pronto, eu que falo sobre finanças e tudo mais, eu sinto até que às vezes há aquela coisa de certeza que teve sorte, ou correu-lhe bem, e na verdade não é desta forma que nós vamos conseguir evoluir. Neste caso, até às vezes vemos uma pessoa que está um bocadinho mais à frente na caminhada do que nós, né? Nós todos começamos em pontos de partida diferentes e a vida é assim, infelizmente. Eu sinto que, por exemplo, comecei mais atrás do que muita gente, embora há muitas pessoas que ainda começaram mais atrás do que eu. Agora, isso não define o ponto final, mas se nós assumimos que a nossa situação e o sítio onde nós estamos é culpa dos outros e que não dá para evoluir, nunca vamos chegar lá. Então a forma mais fácil de nós conseguirmos fazer isto é começar a criar esta pergunta: como? Este como eu diria que é um dos grandes pilares da minha vida, é perguntar como. Que é, ok, teve sorte,
Está bem, mas como é que ele fez? Mesmo com sorte? Pá, olha, eu não consigo. Como é que eu consigo? Olha, eu não tenho tempo. Ok, como é que eu consigo ter tempo? É tudo o que é negativo e tudo o que é para mandar o plano para trás, vamos tentar perguntar o como. E perguntar como é aquilo que vai fazer com que o nosso ponto de partida não defina o nosso ponto final, o nosso ponto de chegada, ou seja, isto onde for, né? Nós não sabemos quando é que acaba. Nós não estamos a competir contra ninguém, nós estamos a competir contra nós próprios. Nem estamos a competir, nós estamos a viver a nossa vida, que é o que é. Agora, realmente, nós temos que achar os pontos que vão fazer com que nós consigamos avançar. E com este como, nós chegamos ao próximo passo, que é conhece o teu dinheiro. Porque é assim, nós não conseguimos alterar coisas que nós não conhecemos. E muita gente sabe até o ordenado que recebe, mas não conhece as suas finanças, não sabe o seu dinheiro e, pior ainda, não sabe como fazê-lo. Pronto, eu vou aqui então ensinar-te um dos modelos que existe para fazer, mas nós vamos ter então que conhecer o nosso dinheiro e há várias coisas que nós podemos fazer para isto. É assim, uma coisa que nós vamos ter que fazer é nós vamos ter que questionar bastante e procurar. Pronto, eu até deixei aqui, nós temos que fazer sempre um levantamento das coisas que nós temos, portanto, das nossas finanças, já vamos perceber bem que fazes isto. Depois vamos ter que observar esses dados que nós recolhemos e depois vamos então descobrir que planos é que nós conseguimos fazer para montar o mapa para depois nós conseguirmos atingir o nosso objetivo. Ok, e para isto nós vamos precisar de fazer um orçamento. Calma, isto que estás aqui a ver é bastante complexo, tu podes fazer uma coisa muito mais simples. Isto é um template que nós oferecemos no Atlas Financeiro, que é uma plataforma de formação financeira que a minha empresa produz. No fundo, todos os meses tens uma formação dada por um expert. Quando tu entras na plataforma, fazes um exame, vês o nível em que estás, depois podes ver as formações desse nível para tentar passar para os próximos níveis. É uma plataforma mesmo para tu evoluir as tuas finanças de uma forma mais profissional e mais detalhada, ok? E nós damos lá este template. Agora, como é que tu consegues fazer sem isto? Tu podes fazer literalmente no papel, com papel e caneta, podes fazer numa folha de Excel ou no Google Sheets, portanto tu não precisas de ter isto, ok? Isto é uma forma mais avançada, que ficas com mais dados, mas não é necessário este problema todo. Então vou dizer o que é que precisas ter aqui. Tu precisas ter nesta tabela uma forma de ver todas as transações que tu fazes, para onde é que está aí o teu dinheiro. Eu sei que é uma seca, mas vais ter que tentar fazê-lo. O ideal é conseguires fazer 3 meses, porque eu sei que nem toda a gente consegue fazer. O ideal é fazer sempre. A seguir ou fazer sempre é tentar fazer 3 meses, porque às vezes se tu fizeres só um mês, podes estar a fazer de um mês que não seja o teu mês normal e depois vais ter os resultados assim meio ao lado. E eu sei que isto não é uma coisa divertida de se fazer, mas é necessário. E se eu te disser que tens que te esforçar estes 3 meses para potencialmente melhorar as tuas finanças, eu acho que compensa. É um trabalho, é um compromisso contigo próprio, ok? Então o que é que nós precisamos aqui? Eu tenho aqui a data, embora a data não seja o mais importante. Neste caso tens a garantir que estás a pôr dentro do mesmo mês. E já agora, para facilitar, como é que tu fazes isto? Tu podes das duas uma, ou sacar os últimos 3 meses de extratos bancários, ok? E se fizeres tudo, por exemplo, tudo com pagamento de cartões, se te fizeres pagamentos mais com notas e tudo mais, embora já não seja o mais normal, começas a partir de agora a fazer os 3 meses para a frente, ok? O que importa aqui é que sejam todas as tuas transações, então se tu tiveres em extratos bancários, perfeito, podes começar a partir daí, senão já sabes que podes começar agora e vais fazendo daqui. Pronto, então no fundo nós precisamos saber se isto é uma transação onde entrou dinheiro ou saiu dinheiro, ok? Se é um rendimento ou se é uma despesa. Nós precisamos de saber, já vou falar aqui sobre isto da categoria, mas precisamos de saber o valor e o que é que foi, qual é que foi essa coisa. Eu tenho aqui estas colunas extra para saberem que conta é que este dinheiro saiu, mas isto aqui, vocês não precisam nada disto, está bem? Isto aqui são só extras, são nice to have, portanto não é o fundamental. Eu prefiro que tu faças pouco, mas o suficiente, do que muito e depois desistires a meio. E depois, se tu quiseres já pensar nisto, podes tentar dividir esse dinheiro por 3 categorias diferentes. Estas categorias podem ser ligeiramente diferentes destas, mas para te simplificar, tu vais dizer o que é que são aquelas coisas que tu precisas para sobreviver, portanto o que é que são necessidades, o que é que são aquelas coisas que são desejos teus, coisas que fizeste porque querias fazer e pronto, a vida não é só trabalhar, e o que é que tu conseguiste poupar ou investir, o que pode ser nada, né? Muitas pessoas começam com isto no zero, mas pronto, ficas a saber. E depois, nós vamos começar a ter informações, pronto, vamos ter uma lista enorme de transações e coisas que tu fizeste, e isto aqui vai te permitir ter muitos dados. Agora, por exemplo, o nosso template tem aqui montes de dados e tabelinhas e tudo mais. Eu não preciso que te preocupes com isto, eu preciso sim que estejas com a listinha toda à tua frente e percebas pelo menos quanto dinheiro é que está aí para as necessidades ou para os desejos e para a poupança. Faz essa conta rápida para depois tu veres isto com calma. Eu tenho um framework 100% completo para te ensinar a fazer isto com mais calma, e podes ver aqui no canal, eu vou deixar aí na descrição, que é basicamente este vídeo aqui, que é um vídeo de 1 hora, é uma formação de 1 hora. Eu sei que é extensa, mas eu explico-te literalmente tudo o que tu tens de saber para conseguir construir este orçamento de uma forma robusta. Mas para já, para este primeiro nível, tu podes só fazer isto que eu estava a dizer, aquela parte mais simples, sem te preocupar com estas coisas das categorias e tudo mais. Porquê? Porque nós vamos precisar disto para conseguir analisar, e para muitas pessoas desistem
existem aqui porque custa ver o que é que estão a fazer ao dinheiro. Começam a olhar para as transações e custa ver. Tentem fazer isto uma vez, ok? Pelo menos 3 meses era mesmo importante que conseguisses fazer isto. E deixa-me explicar porquê. Porque é assim, se tu agora vais ver aqui a transação, primeira coisa que tu vais conseguir já fazer, vais conseguir ver se estás a pagar subscrições que tu não precisas. Imagina que tu de repente estás a pagar aqui uma coisa que já nem te lembravas que estava a sair da tua conta. Pronto, isto é dinheiro fácil. Imagina que isto custa 10 euros por mês, tu literalmente tens 120 euros a mais durante esse ano, porque pronto, 10 vezes 12 é a conta que eu estou a fazer. Então dá logo para tirar coisas que tu não estás a usufruir. Ponto número 1. Ponto número 2, tu vais conseguir ver aquelas coisas que tu consegues substituir por uma coisa parecida, mas mais barata. Ou seja, o serviço é o mesmo, mas mais barato. Então, por exemplo, vamos supor que estás aqui a pagar o teu serviço de TV NetVoz e que até já acabou a fidelização, o período de fidelização. Ok, tu consegues então renegociar isto. Experimenta pedir o CVP, ok? Portanto, CVP. E pedindo este número, isto é o número que tu pedes por norma quando vais tentar mudar de operadora, e a partir deles vão-te logo propor uma melhoria no teu pacote e tudo mais, e tenta sempre que a melhoria seja monetária. Portanto, se eles começarem a oferecer canais e isso, é tipo, não, só se me baixarem o valor, ok? Portanto, e a mesma coisa, se estiveres a pagar créditos ou seguros ou assim, tenta ver com um intermediário de crédito, por exemplo, o que é que tu podes fazer para isto. Eu posso deixar aí na descrição o intermediário de crédito, por exemplo, que eu uso. Este serviço tu não pagas nada por ele, eles é que vão por ti ver se te conseguem melhorar as condições. Eles basicamente recebem dinheiro das instituições com que eles trabalham, então pronto, o serviço para ti não pagas nada. E depois, só se isto não for suficiente, é que poderás eventualmente começar a pensar nas coisas que poderás ter que cortar temporariamente até melhorares o resto das tuas finanças. Pronto, é nesta altura que às vezes podes ter que fazer essas escolhas, mas só se for necessário, porque pode nem ser necessário chegares até aqui, ok? E isto depois até pode parecer que é uma coisa curta, mas vamos supor que no meio destas coisas todas, renegociar isto, cortar ali, lá, tu até consegues poupar, sei lá, 100 euros, 150 euros por mês. Se tu poupares 100 euros por mês só com cortes destes que tu conseguiste fazer, olhar para a tua folha, né? Já são 1200 euros ao ano. É muito dinheiro que uma pessoa fica a mais nesse ano para poder ter mais oportunidade de escolha do o que é que pode fazer, o que é que quer fazer também. E aqui vocês tentem ser menos abertas, porque custa a mudança, custa sempre. Eu compreendo, mas é um exercício importante e tentem ser honestos com vocês mesmos, na verdade. Depois disto tudo, nós vamos ter agora que proteger este teu plano todo. E aqui passamos então para o nosso próximo capítulo, protege o teu plano. Porque é assim, nós vamos agora estar a fazer um plano todo e existem várias coisas que podem acontecer que podem destruir literalmente isto tudo. Então, existe uma forma de impedir que as coisas que podem arruinar o nosso plano, podemos construir isto para nos ajudar. E isto é o quê? Vai ser basicamente um cofre. Um cofre para todas as emergências que possam existir. No fundo isto chama-se fundo de emergências, se calhar já ouviste falar, só que eu tenho uma opinião do fundo de emergência um bocadinho diferente dos outros. Do normal, vou dizer do comum. Então eu vou partilhar a minha visão, caso tu não faças ideia do que é um fundo de emergência. Vou-te explicar aqui. Imagina isto, é um cofre de dinheiro, que és tu próprio que vais construir, que eu vou ensinar a estratégia para o fazeres, em que o objetivo é, se acontecer alguma coisa, sei lá, olha, bateste com o carro, não tens forma de pagar o arranjo e tu precisas do carro para ir trabalhar, o carro é uma necessidade. Pronto, tu não tens que estar aí vender coisas nem nada, tu simplesmente podes chegar aqui e vir buscar este cofrinho, o dinheiro para este carro e, neste caso, para arranjar o carro, e está restituído. Ou vamos ver, tens uma emergência médica, tens, olha, tu foste despedido e não tens direito a subsídio de desemprego, tens que ter então aqui este dinheiro para as tuas emergências. Porquê? Porque vamos chegar a uma altura em que o teu plano já vai estar mais avançado, se calhar até já vais estar a investir, e depois nós não queremos que aconteça uma emergência e a única forma de pagares por isto é, por exemplo, ir buscar dinheiro aos investimentos ou buscar o dinheiro dos teus objetivos, porque depois vamos estar a andar para trás e nós não queremos andar para trás, queremos andar para a frente. Então, como construir este fundo de emergência? Na América diz, deves juntar de 6 a 12 meses das tuas despesas, vamos supor que gastas 1000 euros por mês. É aqui que eu não concordo, que é, nós vivemos em Portugal, nós temos muitos apoios, temos subsídio de desemprego, temos o SNS, pronto, ok, o SNS não é o nosso sistema mais funcional de sempre, mas no fundo nós temos apoios em Portugal, ok? Na América, onde estas regras são criadas, é muito difícil, não tens grandes apoios, então tem que haver uma regra muito mais rígida. E eu, em vez de pensar que tens que ter 12 meses das tuas despesas, para mim é difícil pensar em que caso é que podes ter uma despesa de 12 mil euros de emergência que precises de pagar amanhã. Acho que não precisamos exagerar assim tanto. Agora, acho que sim, que tens que pensar quais é que são as tuas possíveis emergências e quanto é que elas custariam, qual é que é esse valor que te deixaria dormir bem à noite, em que se te acontecer alguma coisa, tens dinheiro ali para na hora ir buscar e colocar, tá bem? Se ainda assim gostares de pensar em meses, por exemplo, a Paulinha, a minha noiva, ela quer ter 6 meses do seu ordenado normal, porque é a forma dela dormir bem à noite. Se eu faço isso, não faço.
eu não vivo a vida dela, nem vivo na cabeça dela. Então, o plano dela é o certo, porque é o valor que lhe deixa dormir à noite. Por exemplo, para mim é um valor fixo. É um valor que eu tenho, que eu acho que não vou ter despesas, ou neste caso, não vou ter emergências que sejam maiores do que aquele valor. E a mesma coisa deves fazer. Qual é que é a coisa que deixa mais descansada? É ter 3 meses da tua vida assegurados, 6 meses? É ter um valor fixo? Pronto, e isso é importante nós agora trabalharmos para construir este fundo de emergência antes de seguir para os outros passos. Que é para garantir que assim que nós depois saímos daqui, podemos fazer os outros passos sem estar com medo. Então, regras deste fundo de emergência, ele tem que estar num sítio fácil de aceder, mas ao mesmo tempo não deve estar, por exemplo, na tua conta à ordem ou na tua mesa de cabeceira, onde é muito fácil aceder. Portanto, ele tem que estar com alguma dificuldade de acesso, mas ao mesmo tempo uma dificuldade que é fácil de ultrapassar. Eu, pessoalmente, prefiro ter o fundo de emergência a render qualquer coisa, portanto, nem que seja um valor a rondar ali mais ou menos a inflação, e o dinheiro não pode estar bloqueado, portanto, não podes pôr numa coisa em que só daqui a uns meses é que tens acesso a ele, portanto, não funciona. O sítio onde eu coloco, e que neste caso é a empresa que está a apoiar este vídeo, que é Trading 212, mas é mesmo onde eu coloco o meu fundo de emergência, porque eles têm, neste caso, a Trading 212, caso não saibas, é uma corretora, ou seja, um sítio onde nós podemos colocar o nosso dinheiro para investir. Mas eles também têm isto aqui que eu te vou explicar, que eu acho que, neste caso, para mim e para a minha vida, é aquilo que, me descansa. Então, eles têm este modelo onde tu, se podes deixar o teu dinheiro sem estar propriamente investido em ações ou ETFs ou um ativo mais tradicional, e podes deixá-lo a render neste momento a uma taxa de 2,2% anuais. Claro que esta taxa pode variar, mas já está nesta porcentagem na verdade há algum tempo, e recebes os juros diariamente. Portanto, imagina que daqui a um mês queres sair, tu aproveitaste este mês ainda assim de juros, é só no dia em que tu escolhes levantar que não vais ganhar esses juros, está bem? Então 2,2% sempre deixas estar ali a render qualquer coisa. Depois tu tens acesso ao seu cartão, caso precises do dinheiro e de acionar o dinheiro rápido, tens um cartão de débito, e caso tu não queiras pôr em euro, podes pôr outras moedas, tens aqui outras moedas, mas pronto, é assim, eu meto em euro, pronto. E como é que tu fazes isto? Tu lá na plataforma tu até tens um pequeno simulador, onde podes pôr o valor, os anos. Claro que isto não é uma garantia de nada, porque há sempre um risco, embora aqui o risco é inferior, por exemplo, do que ações de ETFs, é um risco muito mais tranquilo. Existem sempre riscos, é importante termos acesso a isto, e isto aqui não é indicativo do valor que tu vais ter, porque as coisas podem variar, resultados passados não são a garantia de resultados futuros, porque lá está, a porcentagem também pode mudar. Então pronto, mas no fundo dá para ter mais ou menos uma ideia, se puseres um valor, daqui a quanto tempo, da evolução desse dinheiro, está bem? Embora aqui o objetivo do teu fundo de emergência não é fazer dinheiro, é salvar de emergências, ok? Eu deixei aqui algumas coisas sobre esta opção, uma das possíveis opções, ok? Não tens limite de saldo, portanto podes ir colocando lá o dinheiro, não tens um próprio limite, não tens propriamente um limite, podes fazer os levantamentos sem restrições, não tens penalidade, e depois os pagamentos são diários, aquela tal questão. E como é que tu fazes isto na aplicação? No fundo, se tu instalares a app da Trading 212, eu vou deixar aí o link na descrição, ou então tu até podes fazer o registro e colocar lá o código Gabriel. Qual é que é a vantagem se fizeres isto por mim? É que se tu fizeres o registro e passares lá por aqueles passinhos simples que tens aí no link, tu recebes uma ação fracionada gratuita até um valor de 100 euros. Portanto, dá-te assim uma ajuda, um boost inicial neste teu fundo de emergência. Portanto, na aplicação tu vais clicar neste hambúrguerzinho, aqueles 3 tracinhos que aparecem lá em baixo, e tu vais querer este Interest on Cash, ok? Tens de estar aqui neste menu do Invest, é muito importante, está bem? E depois, quando tu abres, neste caso eu tenho aqui a moeda, que é euro, tens que ter isto ativado, e depois, por exemplo, no meu caso, olha, eu já ganhei 560 euros com isto, pronto, ou seja, o meu fundo de emergência aumentou 560 euros, embora eu na verdade até tenha isto aqui misturado, não é só o meu fundo de emergência, está fundo de emergência mais dinheiro que eu vou precisar em breve para coisas que tenho para fazer este ano. Então pronto, eu tenho aqui 2,2%, tenho aqui os sítios onde eu tenho o meu dinheiro, neste caso, pronto, o print não está maior que isto, mas por exemplo aqui tenho 7,22%, isto vai variando, mas no JP Morgan, que é dos bancos mais fortes do mundo, e pronto, tenho aqui, estou a receber 56 cêntimos por dia, e basicamente é isto. E vocês conseguem fazer isto de forma prática e intuitiva lá na aplicação. Também qualquer dúvida que tenham, também podem questionar aí nos comentários. Então é um dos sítios onde vocês podem deixar este vosso dinheiro enquanto estão a construir, a render alguma coisa. Mas isto não é tudo, porque nós, ok, estamos a construir este bolo de dinheiro, este fundo de emergência, mas agora existe uma série de passos que convém nós fazermos para agora sim começar a respirar melhor. E uma das coisas que mete o caos na vida das pessoas, e muitas delas não se apercebem, são as dívidas. Isto é muito importante ter na cabeça, que ter dívidas não é normal. A única dívida que é normal ter é a casa e o carro em algumas situações. Portanto, créditos pessoais, créditos para férias,
dívidas, créditos para pagar mais umas coisinhas aqui. Isso é esquecer, não vale a pena. Mas o que acontece é que muitas vezes nós neste momento temos as dívidas e temos que as pagar. E existem estratégias para nós conseguirmos pagar. E isto, saldar dívidas, é espetacular e a maior parte das pessoas não sabe, porque isto é das formas mais rápidas de obter dinheiro de volta. Como? Então se nós pagamos, por exemplo, uma dívida, eu vou simplificar isto, a linguagem só para perceberes de forma mais fácil. Imagina que tu estás a pagar agora qualquer coisa e que todos os anos estás a pagar 200 euros por causa do empréstimo. Portanto, o juro do empréstimo são 200 euros por ano e tens isto durante 10 anos. São 2.400 euros que estás a pagar esses tais juros extra. Se tu saldares esta dívida e se conseguires saldar, por exemplo, agora, neste momento, poupaste 2.400 euros porque saldaste a dívida. Então é das formas mais fáceis de recuperar dinheiro, entre aspas. Pronto, isto aqui é muito simplificado, mas a ideia é esta. Então o nosso objetivo é saldar as dívidas dentro do possível, pelo menos aquelas que façam sentido, aquelas que tenham uma taxa de juro mais elevada. Isto não só te vai dar esse dinheiro de volta, como te vai dar tranquilidade, porque todos os meses, pouco estás a gastar 100 euros numa prestação. Se tu conseguires arranjar estratégias para pagar isto tudo, vão ser 100 euros a mais que vais ter todos os meses porque não estás a pagar essa prestação, mesmo que tenhas que agora pôr um bolo maior de uma vez só. Então nós temos que conseguir separar a nossa dívida boa da nossa dívida má, tá bem? Então vamos fazer aqui um exercício rápido e simples para conseguirmos distinguir facilmente. Por norma, isto mais fácil é tentar perceber a taxa de juros que nós temos e também a necessidade dessa dívida. Por exemplo, quando nós temos um crédito para uma casa, se ela for comprada de forma consciente, a casa por norma é uma dívida boa, ou seja, é uma dívida que nós dificilmente conseguimos ter uma casa a pronto e mesmo que conseguíssemos, financeiramente pode não ser para muita gente, para as pessoas que falam do dinheiro e tudo mais, por causa da taxa de juros, é um crédito que está aceite a ser feito. Para investimentos não faz sentido, ok? Pelo menos nesta fase inicial. Empréstimos para investimentos só quem souber e souber muito. Portanto, nesta fase onde nós estamos, não é a dívida que nós queremos ter. Telemóveis não queremos também, a não ser que tu precises do telemóvel para ganhar mais dinheiro e se não tivesse esse telemóvel não consegues ganhar mais dinheiro, aí podia ser um investimento de trabalho, caso contrário não é dívida boa. Dívidas, por exemplo, para nós melhorarmos uma habilidade que nós queremos ter, para nós depois, por exemplo, estarmos empregados, pode ser um investimento, portanto isto pode ser visto como investimento. Depende da fase onde estás, se estivermos numa fase ainda muito inicial e com as finanças para corrigir, isto aqui é um risco também, mas tudo o que seja para nós tentarmos melhorar e tudo mais, e aqui também temos aqui formações, aprendizagens, são decisões que nós às vezes podemos querer incutir uma dívida para investir em nós, para depois tentar conseguir valer mais no mercado e depois conseguir fazer mais dinheiro. Mas, por exemplo, um carro só numa situação mais específica, onde tu precisas ter um carro caro porque tem não sei quantos filhos, tens que levar todos à escola, tem que ter um carro maior e mais confortável e tudo mais. Caso contrário, não é uma dívida muito inteligente, mas também não é uma que eu censuro, ok? Não é, tipo, pronto, eu o carro se calhar até vou pôr aqui no meio, porque depende muito de vida para vida. Agora, imagina, porque é que eu pus ali? Que eu estava a pensar naquele caso de uma pessoa que está com dificuldades e vai fazer um crédito para um carro de 15.000 euros. Não faz sentido. Portanto, se tens dificuldades, faz um crédito para um carro mais barato. Eu vou deixar aqui o carro neste meio. E depois, dívidas para férias, é um nem pensar, ok? As férias são um desejo e ou consegues juntar para elas ou por enquanto vamos fazer este plano primeiro para depois teres o dinheiro e a possibilidade para as fazeres, ok? Então nós temos 3 grandes estratégias para saldar dívidas. Eu vou-te dizer as 3 e tu vês qual é aquela faz mais sentido para ti, porque as 3 à sua maneira resultam. Temos aqui a estratégia da bola de neve, a da avalanche e a consolidação de dívidas. Então nós temos aqui estas 3 grandes formas de fazer e eu vou-te mostrar na prática como é que tu consegues, qual é que é a diferença entre elas e como é que tu consegues aí fazer, literalmente pegas um papel e uma caneta e consegues montar isto, ou no Excel ou no Google Sheets, onde tu quiseres. Esta primeira estratégia é melhor para as pessoas que precisam de vitórias agora mais breves para ter motivação. Portanto, se fores uma pessoa que às vezes desmotiva mais facilmente ou que está com bastantes inseguranças e incertezas, esta é possivelmente a melhor estratégia, que é a da bola de neve. Qual é que é o nosso objetivo? Nesta estratégia, tu vais ordenar basicamente nestas linhas a coisa que estás a dever menos dinheiro, ou seja, que estás quase a saldar, para a coisa que estás a dever mais dinheiro, está bem? Nesta estratégia específica é assim que tu vais construir. Então vamos supor que aqui estás a comprar uma PlayStation 5 e neste caso falta-te pagar, sei lá, 100 euros, aqui compraste qualquer coisa que te faltam 200 euros de pagamento, aqui 1000 euros, pronto, aqui 20.000 euros. Aqui é mais a pensar neste total de valor, preenche aqui o nome para todas, metes também a taxa de juros se quiseres, só para teres uma noção do que é que estás a pagar em juros em cada uma e qual é que é a tua prestação mensal. Então vamos supor que aqui estás a pagar 20 euros por mês, aqui estás a pagar, sei lá, 50,
exatamente, aqui estás a... Pronto, não interessa, preenche isto tudo, está bem? O que é que vais fazer? Com o dinheiro que nós começámos a poupar naquela fase onde estávamos a analisar as nossas finanças e a reajustar, e se não tiveres como cortar, pensa seriamente em possivelmente fazer umas horas extra aqui, ou aceitar assim um trabalho de fim de semana rápido, só para começarmos a bater nisto. É como um trabalho de casa, é um esforço num curto período de tempo para conseguirmos alavancar isto. E a mesma coisa acontece se precisares de aumentar o teu fundo de emergência para avançá-lo mais rápido, isto também podem ser soluções. Mas pronto, assim que conseguimos juntar estes 100 euros, cortamos esta dívida, recuperamos 20 euros por mês, portanto todos os meses já vamos ter mais 20 euros no bolso. Imagina que depois conseguimos cortar a de 200 euros, são mais 50, então todos os meses já temos mais 70 euros por mês para nós gerirmos e não sei o quê. E o que acontece é, tu recuperaste 20 euros aqui e vais começar a pôr os 20 euros para abater esta dívida. De repente tens aqui 50 euros, ou seja, 50 mais 20 está a 70, vamos pôr 70 euros para bater nesta. Então há esta bola de neve que vai crescendo, vais ficar com cada vez mais dinheiro para bater a dívida seguinte, e este aqui é o objetivo desta fórmula aqui. Depois temos a da avalanche, em que em vez de ser o valor que estás a dever, é aqui pela taxa de juros. Tu vais começar pela taxa de juros maior e vais fazer até a taxa de juros mais pequenina. Vais fazer esta ordem aqui. Aqui esta é a fórmula que financeiramente compensa um bocadinho mais, mas também é que custa mais, porque vais estar a começar a partir a bater coisas com um valor muito alto. É, por exemplo, se estiveres a pagar um carro, o carro tem uma taxa de juros muito alta, vais demorar muito mais tempo a pagar o carro do que, por exemplo, demorarias a pagar a PlayStation 5. Pronto, existem vantagens e desvantagens nas regras, é de ver qual é que te sentes mais confortável. Então aqui, imagina que temos aqui o carro e aqui estamos a dever, sei lá, 15 mil euros, aqui taxa de juros, sei lá, 10%, prestação mensal, não sei, vou inventar aqui qualquer coisa assim, 50 euros por mês. Vamos começar a fazer isto e começamos a bater neste que está maior e pronto, começamos a recuperar dinheiro mais rápido que na outra fórmula. Por fim, nós temos a consolidação de dívida. Aqui é ligeiramente diferente destas duas. Aqui vais precisar de ajuda para fazer consolidação de dívida, mas é falares com um profissional e o objetivo é juntar estas dívidas todas numa só, consolidares, e em vez de estás a pagar a dívida desta e desta, tu juntas todas as dívidas numa só. Por exemplo, vamos supor que no total são 35 mil euros, em que estás a dever X euros por mês e abaixo tudo num bolo só de uma vez. Pronto, é outra estratégia, mas para esta já precisas de algum auxílio, não dá para fazer sozinho. Para os iniciantes, por norma mais fácil foi a primeira que eu expliquei, porque é aquela que dá aquela progressão e pronto, vencer, abati uma, abati a segunda, abati a terceira, então poderá ser a que mais te interessa, se calhar. E agora vamos para uma das minhas partes favoritas. Trabalha-te. Pronto, deixamos aqui este nome. Trabalha-te, fica assim, está tudo bem. Isto aqui é aquilo que mudou a minha vida, basicamente. Então vou explicar o que é isto e como é que isto pode mudar também a tua vida, pelo menos esta forma de pensar. Vou-te mostrar o nosso panorama atual com aquilo que nós aprendemos até agora. Então pronto, vamos aqui no nosso panorama atual e vamos assumir que isto tudo é o nosso ordenado, ok? E depois o que é que acontece? Nós recebemos isto ao início do mês e vamos começar a gastar este dinheiro. Portanto, eu gastei, por exemplo, esta porção numa coisa qualquer, isto aqui noutra, e isto, por exemplo, é a renda. Pronto, e o que é que acontece? O nosto trabalho aqui, o nosso grande trabalho é tentar diminuir isto e começar a deixar espaço inteiro verde. Por exemplo, eu assim conseguia pegar nesta secção aqui, com aquilo que nós já aprendemos até aqui, e esta parte voltar a recuperar e ficar 100% poupada. Agora o que é que acontece? Eu vou chegar a uma altura em que eu vou começar a poupar mais este bocadinho e mais este bocadinho, mas vai chegar uma altura em que eu vou arranjar um limite, porque eu vou ter sempre que pagar a renda e vou ter que sempre, por exemplo, pagar a minha alimentação. Então no final eu posso ter esta zona aqui toda em que já não consigo cortar e vou ter esta parte para sempre com o meu limite. Porquê? Porque a poupança tem um limite. Então como é que eu prefiro pensar? Eu prefiro pensar no seguinte, que é, vamos olhar na mesma perspectiva. Temos aqui o nosso ordenado e a mesma coisa, nós começamos com um gasto aqui, um gasto ali, um gasto acolá, um gasto aqui, e nós até conseguimos recuperar esta fatia toda. Pronto, nós conseguimos recuperar isto tudo. Está ótimo. E não conseguimos cortar mais porque este dinheiro todo nós precisamos para viver. Portanto, não há forma de o fazermos. Uma coisa que não tem limite é o quanto é que nós conseguimos ganhar. Então, de repente, eu consigo, se tiver a ganhar mais dinheiro, e nós vamos falar depois disto, como e as importâncias disto, mas se eu aumentar, por exemplo, vamos supor que este verde equivale a 1000 euros e que o vermelho equivale a 800, graficamente não está bem representado, nós vamos supor que é isto. Se eu de repente consigo ganhar mais 500 euros e começar a ganhar 1500 euros e mantiver os mesmos gastos, ainda assim eu vou ficar com o verde ainda maior. Ou seja, de repente, aquilo que eu poupava, que eram estes 200 euros, passaram a 700 euros. Então, de repente, eu tenho uma coisa muito mais preenchida com a poupança. E, no fundo, eu não tirei os meus gastos continuam iguais. Eu aumentei, foi simplesmente o que eu ganho. E aumentei esta distância entre o que eu ganho e o que eu pego. Agora, neste caso, gasto. Agora, claro, é fácil falar. É fácil dizer, ok, ganha mais dinheiro, boa. Mas a verdade é que tu podes aprender skills que te façam ganhar mais dinheiro. Seja tu ficares mais valioso para a tua empresa para conseguires pedir aumentos, seja tu conseguires aprender
aprender algo para fazeres um trabalho secundário, ou seja, mesmo que coisas que tu já sabes fazer, tu pensares de que outras formas é que podes utilizar isso para teu favor. Por exemplo, vamos falar do meu trabalho. Eu, sem investir, pelo menos tenho bons resultados nos investimentos, tenho um largo conhecimento nas finanças e aplico isso na minha vida, então só para mim eu já me beneficio tanto com os investimentos como com a gestão financeira. Depois eu faço estes vídeos aqui e tenho programas que são mais trabalhados, com muito mais profundidade, em que as pessoas, como têm estes conteúdos gratuitos e gostam de me ouvir, confiam em mim para aprender e aprofundar ainda mais as coisas. Então, mais uma forma de monetizar. E depois, como eu tenho aqui várias pessoas que gostam do meu trabalho, eu também tenho coisas que eu uso. Então eu falo com essas coisas que eu uso, por exemplo, corretor e tudo mais, e pergunto se não querem trabalhar comigo para eu conseguir apresentar. Então, eu pego numa coisa que eu sei fazer e consigo transformar em várias coisas. E tu há coisas que já podes saber fazer ou que facilmente consegues aprender que te podem fazer ganhar mais dinheiro. Tens é que pesquisar quais são e de experimentar e tentar. E muita gente acha que para começar a fazer estas coisas precisas de mais dinheiro e tudo mais, precisas de investir na tua formação, é verdade, investir em ti, aprender mais, tirar curso e tudo mais, mas há muitas coisas que são possíveis de fazer com pouco ou nenhum investimento. E aqui neste canal nós falamos muitas vezes nisto, e aqui tens uma biblioteca de conteúdo enorme que te pode auxiliar a perceber opções, como é que consegues amplificar então esta skill para conseguires atingir algo mais. E aqui então estão representadas assim as maiores formas que tu podes tentar melhorar as coisas que tu fazes. Então eu pedir esse tal aumento no trabalho, podes querer fazer um trabalho secundário, podes querer fazer um trabalho promocional. Eu dou sempre este exemplo porque eu achava isto incrível, então é um exemplo que eu dou muito, que é eu tinha uma amiga minha na faculdade que ganhava 80 euros por noite sempre, ou seja, sempre fazia isto. Basicamente o trabalho dela nesse dia era algumas horas, mas era levar os velhotes até ao estádio, via lá o jogo e depois voltava a retroceder com eles até ao autocarro, neste caso ajudava nesse processo todo e ganhava 80 euros. Não é um trabalho diário, não é um full time nem um part time, mas de vez em quando ela queria ganhar esse dinheiro extra e tinha essa possibilidade, também existe essa hipótese. E depois há o lado mais difícil, que é criar um negócio, a criação de negócio, às vezes criar um negócio à parte. Eu tenho ainda por cima um vídeo realmente sobre isto, que é como criarmos um negócio em part-time, que depois deixo aí na descrição. Mas ainda nos falta uma peça muito importante, porque nós já falámos de analisar o nosso dinheiro, de pagar dívidas, de proteger um fundo de emergência, de ganhar mais dinheiro, mas há dinheiro que depois nós vamos começar a ter. E esse dinheiro, se estiver parado, pronto, há dinheiro que é importante estar parado, por exemplo, um fundo de emergência, que está ali a render uma coisinha pequenina, mas há formas de nós conseguirmos rentabilizar o nosso dinheiro. Claro que existem riscos, mas é muito importante nós pelo menos termos esta noção, e aqui chegamos ao investimento. O grande objetivo de nós investirmos, em primeiro lugar, é nós conseguimos combater a inflação. De forma simples, todos os anos as coisas ficam mais caras e se o nosso dinheiro é o mesmo, nós estamos a perder poder de compra, então o nosso dinheiro vale menos. Então nós pelo menos queremos que ele mantenha mais ou menos o mesmo valor. A inflação varia entre os 2 e 3%, está mais ou menos nesta amplitude, então nós temos pelo menos tentar fazer este valor. Existem investimentos que conseguimos fazer um bocadinho mais, pronto, em média e tudo mais, e nós podemos utilizar isso para nosso favor. E existem várias coisas onde nós podemos investir. Nós podemos investir em imobiliário, em ouro, em contas remuneradas, como aquela que eu te mostrei da Trading 212. Temos obrigações, ETFs, ações, PPRs, criptomoedas, arte, portanto existem uma imensidão de ativos onde nós podemos investir. Agora eles não são todos iguais, não têm todos o mesmo risco e nem toda a gente tem o perfil para investir em todos. Agora vamos supor que eu digo, olha, tu com o investimento vais conseguir fazer 10% por mês. Calhar tu não tens ideia nenhuma o que é isso, 10%. Mas para muita gente isto soa a pouco, né? 10%, as pessoas que não estão no mundo das finanças e dos investimentos, 10% isso parece-me pouquinho. Mas na verdade existe essa coisa que é o juro composto, que é aqui o nosso melhor amigo. Que no fundo, como é que isto funciona? Vamos supor que eu pus aqui 1000 euros nesta secção, 1000 euros, fiz 10%, então fiz 100 euros. No próximo ano eu vou ter então 1100, porque foi os 1000 mais os 100. Então eu vou ganhar dinheiro em cima dos 1100 e não em cima dos 1000. Portanto, a mesma porcentagem em cima deste vai dar ainda mais dinheiro. E vai chegar uma altura em que isto pode demorar a arrancar, mas se o valor que nós estamos a ganhar se mantiver, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, vamos ganhar este efeito exponencial. E para não ser confuso, eu trouxe aqui um exemplo real para tu conseguires ver. Ou seja, vamos supor aqui uma calculadora de juros composto. Vamos ver então um investimento que eu consiga render mais ou menos 10% anuais, claro, é uma média. Vamos pôr 100 euros por mês e vamos manter durante 45 anos. Vamos supor que é para a nossa reforma, ok? Para o longo prazo. Isto logo vamos estar aqui a ver. Isto é só uma simulação com estes valores. Isto depois pode ser um bocadinho mais, pode ser um bocadinho menos, pode ser muito mais, pode ser muito menos, mas dá para ter uma ideia. No fundo, o resultado final dava eu a colocar 54 mil euros e eu a terminar com 900 mil euros. Claro que estamos a falar de valores brutos, não estou a dizer nenhum ativo em específico, estou só a mostrar uma porcentagem deste género, o que é que o juro composto faz, quais é que são as
possibilidades. Agora é importante dizer que isto é uma simulação, isto aqui não é representativo do presente, mas dá para ter uma ideia. E repara aquilo que eu estava a dizer, aqui nem se vê bem as coisas que tu estás a ganhar, mas repara que o que tu estás a pôr mantém-se, né? Estás sempre a pôr mais ou menos a mesma coisa, né? Que são os 100 euros por mês, mas vê o que é que tu estás a acumular em juros, fica cada vez maior. Enquanto nós chegamos aqui a esta linha, só este último ano é maior do que estes anos todos iniciais. E a maior parte daqueles investimentos que eu já te mostrei ali atrás, embora muitos deles tu não consigas investir diretamente neles, mas tu tens ativos, por exemplo o ouro, tu não consegues comprar ouro pela Trading 212, mas tu consegues comprar ETFs que tenham ouro, portanto empresas que investam no ouro por ti e tu pagas como se fossem essas empresas. Não é bem isto, mas dá para perceber a ideia. Agora ainda assim, isto dos investimentos é uma coisa mais complexa e há muita gente que fica interessada em perceber este mundo, ou seja, como começar, o que é que eu devo observar, os planos que eu posso fazer, objetivos, na prática, como clicar nos botões. Se isto é uma coisa que te interessa, podes clicar neste vídeo aqui que eu criei, onde te mostro literalmente passo a passo para investir para iniciantes. Portanto, se és uma pessoa que está a começar e que queres começar a aprender e a perceber melhor este mundo, eu acho que este vídeo aqui pode ser um ótimo complemento aqui. Portanto, este é o plano, este é o sistema, espero que tenha sido útil. Como sempre, muito obrigado por assistir a este vídeo, vemos para a semana e tchau!